Oi, turma, mais uma aula no nosso curso de Imposto de Renda. Dessa vez falaremos sobre impostos pagos ou retidos, da aba lá da nossa declaração de Imposto de Renda, né? Já dei uma olhadinha aqui, não temos nenhum questionamento, nenhuma pergunta, então vamos entrar direto lá na ficha, né? Antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de solicitar a vocês que se inscrevam no meu canal. Sempre vou estar postando, esse é um curso de imposto de renda, mas sempre eu vou estar postando aí vídeos relacionados à área contábil, administração, financeira. E você pode curtir esses vídeos lá. O vídeo que você gostou, dá um like, curte lá aquele vídeo e vamos se inscrever no canal para receber aí notificações dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera? Então vamos lá. Impostos pagos e retidos. Essa aba é praticamente de preenchimento automático, né? Com exceção aí de casos de impostos complementares, do DAF do Código 046 e impostos pagos no exterior. A gente vai falar aqui sobre cada um desses casos excepcionais que a gente coloca lá na aba de forma manual. Mas, no geral, essa ficha ela é de preenchimento automático. Então, primeiro ponto que nós preenchemos lá de forma manual são os recolhimentos complementares. O que são recolhimentos complementares? Como o próprio nome já diz, são recolhimentos facultativos que aquele contribuinte pode fazer para complementar o valor do imposto pago por ele mensalmente. Vamos dizer que o contribuinte ele tem mais de um vínculo e todo ano, quando ele faz a declaração de ajuste anual, daria imposto a pagar, né? Daria aí imposto de renda a pagar. E aí o contribuinte, para diminuir esse impacto do imposto de renda a pagar lá na declaração de ajuste, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer pagamentos complementares, ou seja, recolhimentos complementares. Ele pode pagar a mais, pagar imposto de renda, para lá no final da declaração de ajuste, ele coloca esses pagamentos que ele foi fazendo complementar, para no final da declaração diminuir o valor que daria de imposto a pagar ou aumentar o valor que daria de imposto a restituir. Beleza? E aí como é que ele faz isso? Ele vai tirar um DAF, emitir um DAF. O que é um DAF? Documento de arrecadação da Receita Federal. Ele vai emitir um DAF com o código 0246. E onde é que ele emite esse DAF? Lá ou ele baixa um programinha chamado Sicalc, ou então ele vai lá no Sicalc Web, vai lá no site da Receita, lá tem uma opção onde ele pode gerar os DAFs. E aí ele vai gerar um DAF com esse código. Ó, eu coloquei o código aqui para vocês. Vou marcar aqui com marca-texto para que vocês não esqueçam. O código 0246, né? Então, esse contribuinte que deseja aí pagar de forma complementar mensalmente o imposto, para não ficar tão pesado para ele lá na declaração de ajuste anual, ele pode fazer isso. Olha aqui, eu trouxe até alguns exemplos. No caso de recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras, seja pessoa física, ou seja, pessoa jurídica, ou de mais de uma pessoa jurídica, que é o caso quando ele tem mais de um vínculo, como eu falei aqui, ou ainda de apurações de resultados tributáveis da atividade rural. Ou seja, como eu falei no início, se o contribuinte teve vários rendimentos, ou se ele todo ano lá na declaração de ajuste anual dá imposto a pagar, ele quer suavizar esse pagamento lá na declaração de ajuste anual, ele pode sim fazer um pagamento complementar de imposto e gerar o DAF com o código 0246 e fazer esse pagamento. Tranquilo? Isso é comum muita gente fazer para poder diminuir, para quando chega lá no final do ano, que vai prestar conta com o leão, no caso no início do outro ano, a pessoa está tranquila, porque pagou já tudo que tinha de pagar e aí diminui
o valor do imposto a pagar na declaração de ajuste anual. Outro caso que a gente é de preenchimento manual são os impostos pagos no exterior. Então, aqueles impostos que o contribuinte pagou no exterior, imposto de renda lá no exterior, proveniente a rendimentos, ele vai colocar também nessa ficha de impostos pagos e retidos. A gente vai ver tudo isso na prática lá no sistema, né? Eu vou fazer o preenchimento lá no sistema para vocês verem. Outro caso, o terceiro caso, é com relação a impostos sobre a renda na fonte, lá da Lei 11.033 de 2004. O que é esse imposto sobre a renda na fonte? Esse campo aqui, ele é destinado à compensação lá de imposto de renda retido na fonte decorrente de operações na Bolsa. Vamos lá, vamos dizer que você pagou imposto de renda de operações lá provenientes da Bolsa, que não puderam, que esse imposto de renda ele não pôde ser compensado por algum motivo. Então, esse valor que foi retido na fonte, lá nessa operação com Bolsa de Valores, você vai colocar neste campo. Ah, Aladim, deu um exemplo aí. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó. Caso em que a venda de ações teve retenção de imposto de renda na fonte, mas o resultado da operação foi prejuízo. Ou seja, eu vendi ações e na venda dessas ações, sempre que a gente vende ações, pessoal, existe a retenção de imposto na fonte. Sempre que ocorre a venda de ações, existe a retenção de imposto de renda na fonte. Mas vamos dizer que na venda dessas ações eu não tive ganho, eu tive prejuízo. A operação me trouxe prejuízo. E não é tributado, acho que vocês já devem ter visto, eu já falei aqui anteriormente, que não existe tributação, não é tributado imposto de renda sobre prejuízo, é sobre o ganho. Lembre que eu falei lá em ganho de capital, eu sempre venho falando nas aulas aqui em ganho de capital. Então, sobre prejuízo não tem imposto de renda. Então, esse imposto foi retido, só que esse imposto deve retornar para mim. Então, o que é que eu faço para retornar ele? Eu vou lá e preencho ele lá na ficha de impostos pagos e retidos. Tranquilo, galera? Com isso aí, a gente vê, a ficha é só isso, o resto é de preenchimento automático. Com isso aí, agora a gente vai para o sistema. Vamos lá para a ficha de imposto retido. Imposto pago e retido. Bem, pessoal, chegando aqui na ficha, como eu falei para vocês, nós temos aqui, logo acima, imposto complementar. Imposto complementar, o que é que o próprio programa já diz? Informe a soma do campo 7 do DAF, correspondente ao imposto complementar pago de 1/1 de 2019 a 31/12 de 2019, código 0246. Ou seja, todo o imposto que foi pago durante o ano de 2019, isso aqui porque a gente está fazendo a declaração, eu estou usando o programa lá de 2019. Se fosse um programa anterior, ia ser referente ao ano anterior, né? Então, tudo que foi pago de imposto complementar com esse código de DAF aqui, 0246, você vai colocar aqui. E aí uma pergunta que pode surgir. Lembrando aí, eu sei o que é que vocês estão pensando, né? Vamos lá, a pergunta é, Aladim, o que são esses códigos de DAF? Vocês já sabem que DAF é Documento de Arrecadação da Receita Federal. Existe o mesmo DAF, pode ser referente a vários tipos de pagamentos. Então, pessoal, cada DAF, cada Documento de Arrecadação da Receita Federal, eles parecem iguais, mas eles são diferentes. Eles são diferentes em quê? No código. Cada DAF, referente a cada tributo, ele tem um código específico. Então, esse código 0246, ele é o código
referente a imposto de renda complementar. Se você for pegar um DAF referente a, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, que é lá da empresa, o código vai ser diferente. Se você pegar um DAF referente a imposto de renda pessoa jurídica, já vai ter outro código. Então, para cada imposto, a Receita Federal ela tem um código de DAF. E aí eu tenho que gerar o DAF com esse código 0246 para esse tipo de imposto complementar. Beleza, galera? Outro campo que a gente já viu aí de preenchimento manual aqui dessa ficha é os impostos pagos no exterior por titular e pelo dependente. Lembrando, pessoal, só relembrando aí o que eu já venho dizendo sempre. Vocês estão vendo que sempre nós temos a opção de titular e dependente. Por quê? Porque o titular anda com a mochilinha. Lembrem aí da mochilinha, né? Então, olha o que é que o próprio sistema já diz. Ele já dá algumas informações para a gente. Informe o total de imposto pago no exterior relativo aos rendimentos relacionados à ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, do titular e dos dependentes, desde que a compensação desse imposto seja legalmente permitida. Qualquer dúvida, ele manda já você ver lá o ajuda. Mas aqui, qualquer dúvida, vocês fazem o quê? Pergunta no fórum Tira Dúvidas ou manda mensagem para o WhatsApp do NAF ou o e-mail do NAF, que vocês têm aí sempre no início do vídeo, lá naquela tela inicial. Eu vou preencher aqui, ó, vou colocar aqui que eu paguei de imposto complementar R$3.000. Dei tab. Se vocês prestaram atenção, na hora que eu coloquei aqui os R$3.000, o que aconteceu aqui com o meu imposto a restituir? Ele aumentou. Eu vou zerar de novo aqui, prestem atenção aqui no imposto a restituir, que ele vai diminuir, ó. Está em 7.511,42, ó, quando ele diminuiu os 3.000. Por que que ele aumenta e por que que ele diminui quando eu coloco aqui? Porque, pessoal, eu estou dizendo que além dos valores pagos, declarados aqui nas outras fichas da declaração de imposto de renda, eu ainda paguei de imposto complementar 3.000. Então, baseado nas informações que eu botei dedutíveis, nas despesas dedutíveis, nos meus dependentes, em alimentando, tudo que eu coloquei aqui, o programa faz o cálculo e aí ele acrescenta esses 3.000 que eu paguei de imposto complementar. Pessoal, uma dúvida que muita gente tem, Aladim, como é que é feito esse cálculo aí de deduções, esse cálculo de deduções legais e de desconto simplificado? Não se preocupem, a gente ainda vai falar sobre isso aqui detalhadamente. Uma dica que eu já dou para vocês é que muita gente pensa que só em o fato de ter despesa, só em o fato de ter dependente, ele já tem imposto a restituir. Só adiantando aí, dando um spoiler, né? Ele não tem imposto a restituir só por isso não, pessoal. Para uma pessoa ter imposto a restituir, ela tem que ter pago ao governo. Se ela não pagou nada ao governo durante o ano, ela pode ter 1 milhão de despesa, que ela não vai ter imposto a restituir. Como é que eu não paguei nada e o governo vai me devolver uma coisa que eu não paguei? Então, a restituição de imposto de renda, ela não está atrelada apenas a despesas dedutíveis, não. Para mim ter imposto a restituir, eu tenho que ter pago alguma coisa. É comum o contribuinte chegar para mim e dizer, oxe, eu não vou ter nada a restituir, arruma a despesa que eu tive de saúde, de educação. Se você não teve retido, você pode ter quanto for de despesas dedutíveis. Na próxima aula a gente vai falar só sobre pagamentos efetuados, que é justamente sobre as despesas dedutíveis. Só estou dando um spoilerzinho aí para vocês terem curiosidade de ir para a próxima aula. Vamos continuar aqui na nossa ficha. Voltando para essa aula, impostos pagos no exterior pelo titular e pelo dependente. Então, o que foi pago lá referente a rendimentos tributáveis de imposto de renda, eu tenho que verificar a legislação, ver se realmente o que eu paguei lá é referente a
imposto de renda pode ser dedutível. E mais, se for, tiver tudo ok, eu vou e coloco aqui nessa aba. Vou colocar aqui mais R$500. Ó, o que é que o sistema diz aqui quando eu coloquei? O imposto pago no exterior não pode exceder a diferença entre o imposto devido com a inclusão do respectivo rendimento do exterior e o imposto devido sem a inclusão desse rendimento. De acordo com os dados de sua declaração, o valor informado como imposto pago no exterior é maior que essa diferença na ficha resultado da declaração para cálculo do saldo do imposto a pagar ou do imposto a restituir. O programa considera o limite legal, mantendo nesta ficha o valor digitado apenas como referência. Então, pessoal, o que é que ele está dizendo aqui para mim? Ó? Ele está dizendo que existe uma divergência entre as informações que eu prestei na declaração de imposto de renda. A minha ficha de rendimentos recebidos do exterior não está batendo com a tributação que eu estou com o valor do imposto que eu estou colocando que paguei aqui. Ou seja, eu estou dizendo que paguei mais imposto do que na realidade eu recebi lá do exterior. Então, o próprio sistema já dá um alerta, olha, tem alguma coisa errada aí. Eu vou considerar só o percentual do imposto referente àqueles rendimentos que você recebeu do exterior. Como é que eu estou criando valores, por isso que isso está acontecendo. Mas caso aconteça, você já sabe que é isso, que é divergência lá na aba de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior com essa aba. Ou seja, eu só posso tributar aquilo que eu recebi, eu só posso colocar aqui que eu paguei imposto daquilo que eu declarei que recebi lá do exterior. E o percentual que eu paguei tem que ser equivalente lá ao que eu recebi. Ou seja, tem que ser proporcional em termos de alíquota de imposto àquilo que eu recebi lá do exterior. Então, pessoal, vamos aqui para outro ponto aqui dessa ficha que é de preenchimento manual, que é o imposto sobre a renda na fonte, que eu falei lá anteriormente, da Lei 11.033 de 2004, né? O próprio sistema já diz, olha, informe o valor do imposto sobre a renda retido na fonte, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 11.033 de 2004, desde que a compensação desse imposto já não tenha sido efetuada. Ou seja, ele está dizendo que eu posso colocar aqui aquele imposto que foi retido e que ainda eu não compensei. A gente viu lá o exemplo da ação, né? Vendi ações, tive prejuízo, não deveria ter sido retido na realidade, foi retido lá o imposto, porque é de praxe ser retido na operação de ações, e aí aquele valor, na realidade, não é que não deveria ter sido retido, eu não deveria ter pago, né? Então eu vou colocar ele aqui, esse valor das ações, vou colocar aqui R$500. Ele está dando um erro aqui, ó. Por que que ele está dando esse erro aqui? Provavelmente porque eu não coloquei lá nada de rendimentos relacionados a esse imposto retido na fonte. Então eu vou deixar zerado para a gente não ter mais alguns erros na declaração. Então, pessoal, o resto vocês veem aqui na ficha, que é de preenchimento automático, né? Por exemplo, imposto devido com rendimentos do exterior, 4.263,98. Imposto devido sem os rendimentos do exterior, 4.254,98. Diferença a ser considerada para cálculo do imposto limite legal, R$ 9,00. E aí nós temos aqui imposto retido na fonte do titular, R$ 7.510,31. Imposto devido na fonte dos dependentes, 67. Então, pessoal, essa aba era isso. São totalizadores, a gente só tem aí de preenchimento manual esses 3 campos. E agora nós vamos lá passar para a nossa próxima aula,
que é de pagamentos efetuados. Não esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, sou Ricardo Aladim. Lá eu vou postar, tem alguns vídeos lá relacionados à finança, alguns vídeos antigos que eu coloquei. Estou postando essas videoaulas do imposto de renda e vou ficar postando aí outros vídeos relacionados à contabilidade, a finanças, a assuntos práticos e teóricos relacionados à administração e à contabilidade. Até a próxima aula, pessoal.